Olá, vamos começar então o nosso estudo aqui a respeito da Lei Orgânica do Município de Salvador? Meu nome é Vângela Luciano e eu vou te conduzir no estudo dessa lei. Bom, de antemão eu quero que você observe o seguinte, a lei está estruturada aí em 5 títulos, além desses 5 títulos você tem ao final as disposições transitórias, não é isso mesmo? A análise que a gente vai fazer desse conteúdo vai ser exatamente essa, título a título, esgotando todos os elementos ali que a lei orgânica traz de interesse para a banca examinadora fazer alguma questão de prova. Por que isso? Bom, você vai perceber duas coisas que infelizmente são bastante comuns em relação a concursos municipais. Primeiro, a gente não tem muitas questões de concursos anteriores para usar como referência para efeito de prova. E segundo, normalmente as questões que a gente tem sempre dizem respeito aí a alguma prova anterior que aquele órgão, que aquela casa, que aquela banca tenha feito. Isso quer dizer, então, que a gente não tem uma referência exatamente do que vai cair agora nessa prova. Faltando essa referência, então, o que a gente precisa estudar da lei orgânica? Tudo, claro. Só que, para estudar essa lei inteira, de um modo que seja tranquilo, fácil, sem nenhuma dificuldade, eu vou fazer com você essa análise assim, título a título, tá? Então, pode ser que a gente inverta algum desses títulos, só para que a ordem, a fluidez do nosso estudo, ela seja otimizada. E aí, não se espante, não. Você vai ter o conjunto de toda a lei orgânica, mas não necessariamente na ordem, do primeiro ao último artigo, como indicado na sequência, mas também não se preocupa, eu vou indicar para você exatamente qual o título que a gente vai tratar naquele momento, naquela aula, combinado? Daí, então, porque agora, vamos lá, pega o material, pega a lei orgânica, abre aí título primeiro, disposições gerais e preliminares, é esse primeiro objeto de estudo aqui da nossa lei, combinado? E o primeiro elemento que eu quero que você perceba diz respeito, no primeiro artigo, às normas que regulamentam o município de Salvador. Observe que na redação desse artigo, eu tenho aí 2 indicações, 3 se eu for contar com um parágrafo único, mas vou deixar ele de lado um pouquinho agora. Eu tenho aí 2 indicações que são interessantes para a banca fazer para a gente alguma questão de prova. A primeira dessas indicações está no finalzinho do artigo, das normas regulamentadoras. O município de Salvador, ele é regulado por quais normas? Como é que ele está regido? E aí observe que o próprio artigo diz para você assim, não só será regulado por essa lei orgânica, como também pelas normas que vier adotar, e mais os princípios constitucionais. Bom, aí a gente já tem uma questão para prova. Por quê? Simples. Quem é essa lei orgânica em se tratando de hierarquia normativa? Onde é que eu coloco essa lei orgânica aqui comparando com as demais normas? E outra, quando eu digo ali que tenho que respeitar os princípios constitucionais, estou falando exatamente do LIMP, do famoso LIMP, do caput do artigo 37 da Constituição Federal? Vamos ver? Vamos colocar isso aqui tudo, então, no papel? Vem cá, vem estudar comigo isso. Olha, quanto às normas regulamentadoras, o que a gente vai observar num primeiro momento é o seguinte. A Lei Orgânica Municipal, ou LOM, é a lei que vai regular o município. Essa regulamentação, ela vai dizer respeito aí à estrutura, organização, poderes, orçamento público e demais elementos que você vai observar no conteúdo da lei. Veja, então, que a primeira pergunta que a banca pode fazer nesse sentido diz respeito exatamente a essa pirâmide normativa do Kelsen, ou seja, da hierarquia que eu tenho em relação à lei orgânica e às demais normas do ordenamento jurídico. E aí, é claro, olha, não tem dúvida, qual é a norma maior que está aqui no topo da pirâmide, em termos de hierarquia, valendo mais do que qualquer outra norma? Sem dúvida, a Constituição Federal. E abaixo da Constituição Federal? Sim, você já estudou isso. As leis que podem ser subdivididas em leis ordinárias e leis
complementares, considere que entre essas leis não existe hierarquia, elas valem exatamente a mesma coisa, ok? Abaixo da lei você tem outros atos normativos, como decretos, portarias, resoluções, instruções normativas e assim por diante. E aqui na base da pirâmide, valendo exclusivamente entre as pessoas que travaram aquele negócio jurídico, os contratos, não é isso mesmo? Beleza, agora presta atenção no seguinte, quando a gente estuda esses dispositivos em termos de pirâmide normativa e hierarquia das normas, geralmente o nosso estudo ele se vincula às leis federais. E aí, claro, o modo como você está vendo apresentada essa disposição na pirâmide serve perfeitamente para esse estudo, mas você notou que eu não tenho ali nem Constituição Estadual, nem Lei Orgânica Municipal? E de outro lado, a lei orgânica municipal, ela vale tanto quanto qualquer outra lei ali no segundo piso da pirâmide? Não, aí que tá. E aí é indispensável que você observe o seguinte, não é adequado, não está correto eu dizer que a lei orgânica municipal, ela é a Constituição do município. Não está correto eu dizer isso. Mas você percebeu pela descrição de conteúdo da lei orgânica que ela se parece muito com a estrutura da própria Constituição Federal ou da Constituição do Estado da Bahia? Pois bem, com base, então, nessa análise, observe o seguinte, se eu fosse fazer uma inserção tanto da Constituição Estadual quanto das leis orgânicas municipais ali na disposição piramidal, eu deveria, no primeiro bloco, no primeiro nível de hierarquia, abaixo da Constituição Federal, é verdade, mas eu deveria criar ali subtópicos de hierarquia. Então, eu tenho a Constituição Federal em primeiro lugar, a Constituição Estadual na sequência e as leis orgânicas municipais na sequência da Constituição Estadual. Tranquilo? Veja, então, que o que eu tenho para determinar em relação à hierarquia normativa é que tanto as Constituições estaduais quanto as leis orgânicas municipais, elas têm essa aparente estrutura semelhante, ok? Não é como fosse a Constituição, mas é como fosse a Constituição. Me confundi? Te confundir? Não. Se a prova perguntar, é a Constituição do município? Não, não é. Mas estruturalmente, ela tem os mesmos componentes que a Constituição? Sim, tem. Se você pegar a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica e comparar as três, você vai perceber que quase, inclusive na mesma ordem, eu tenho exatamente os mesmos elementos estruturantes. Tudo bem? Já sei, então, quem é a Lei Orgânica no município. Perfeito. E considerando aí essa lei orgânica no município, você viu que eu tenho que respeitar a Constituição Federal, é verdade. Então, ainda que eu não tivesse esse dispositivo na parte final do artigo 1º, eu já sabia, eu já teria que saber que a lei orgânica municipal, ela não pode desrespeitar a Constituição Federal. Isso é uma premissa. Por outro lado, você viu que eu tenho ali a indicação de que a lei orgânica se regula. Que o município se regula tanto por essa lei, quanto por outras leis que vier adotar, como também pelos princípios constitucionais. Tá vendo? Tem escrito aí quais são os princípios? Não, não tem. Tem princípios constitucionais. Tô falando do LIMP, então? Sim, sem dúvida, com certeza, esses princípios constitucionais que são reguladores dessa estrutura, dessa organização que é o município, são os princípios mínimos constitucionais. É o LIMP. Não lembra do LIMP, não? Então, vem cá, vamos falar do LIMP. Provavelmente, estudando para concurso público, os princípios com os quais você mais se depara são os princípios mínimos constitucionais que estão descritos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, assim abreviados LIMP. Não se esqueça, no entanto, cada um desses princípios significa L para legalidade, I para impessoalidade, M para moralidade, publicidade é o P, e o último deles, eficiência. O primeiro elemento que você deve considerar na disposição do artigo 1º, parte final,
da nossa Lei Orgânica Municipal é que o LIMP é, sim, o conjunto de princípios que a Lei Orgânica diz que o município se submete, mas que esses princípios, segundo disposição do artigo, eles estão implícitos. Ué, peraí, por que implícitos? Eu não te disse que com certeza é o LIMP? Disse, mas note que o artigo não trata de quais são esses princípios, diz apenas princípios. E se você observar, eu tenho vários outros princípios constitucionais. Por exemplo, é fundamento da República a dignidade da pessoa humana, esse princípio é o princípio máximo definido ali no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Assim como eu também tenho como princípio a indicação de solidariedade. Se você observa a redação do artigo 3º, é o objetivo da República Federativa do Brasil, a formação de uma sociedade livre, justa e solidária. Esse princípio de solidariedade, inclusive, regulando aí várias disposições que também estarão aqui na nossa Lei Orgânica Municipal, quando a gente fala de assistência social, quando a gente fala de ajudar a pessoa, a população carente, de determinar, inclusive, benefício de prestação continuada. Nada mais do que a gente está falando de princípio de solidariedade. Da mesma forma, na Previdência Social, que também está expressa aqui na Lei Orgânica, a gente está falando de princípio de solidariedade. Mas é claro, como eu não digo especificamente qual é o princípio, a gente vai entender que esses princípios mínimos constitucionais estão implícitos, ok? E o que significa legalidade? Bom, no primeiro momento, a administração pública, para poder atuar, dependerá da existência de lei. Legalidade, então, exige que haja uma lei prévia determinando a atuação da administração pública. Não se esqueça, eventualmente uma situação de emergência, uma calamidade, não será lei o ato que vai determinar a realização daquela conduta. Provavelmente a gente vai estar aí diante de um decreto do Poder Executivo, exatamente por conta da necessidade da urgência. Mas não se esqueça, a própria lei orgânica já prevê aquela possibilidade. Ou também as demais normas regulamentadoras já prevêem aquela possibilidade, tranquilo? Não se esqueça, tem uma pergunta que é bastante comum quando a gente fala de legalidade. Se eu tenho como princípio regulador da administração pública o princípio de legalidade, então os atos que são discricionários violam esse princípio? Lembre-se, a administração pública poderá atuar dessas duas formas de modo vinculado, onde cada uma das etapas da conduta do chefe do executivo, do agente público, já esteja previamente determinada em lei, ou é possível que esse agente público atue de modo discricionário. A lei diz, agente, o modo como você vai fazer para chegar lá, fique livre, pode se conduzir do jeito que você entender que é conveniente, que é oportuno, mas você precisa atingir uma finalidade pública. Nesse caso, então, note, o ato discricionário dá mais liberdade ao agente público. Ele tem como agir com um pouco mais de possibilidade de atuação. Ele não está preso na redação da lei. No entanto, não se esqueça, a própria lei permite que aquela determinada conduta seja discricionária. Então, não posso afirmar que os atos discricionários violam o princípio de legalidade, tá? Tem que ter lei? Tem. Essa lei precisa ser prévia e essa lei prévia indicará quais são as condutas do agente público, mesmo que eu esteja falando de conduta discricionária. Tranquilo? Próximo princípio, princípio de impessoalidade. O princípio de impessoalidade deve ser analisado por nós aqui sob duas perspectivas. A primeira, a impessoalidade quer dizer que a administração pública atenderá a todos os cidadãos de modo igualitário, sem fazer qualquer distinção. Aliás, é bem o que você observa aí no parágrafo único do artigo 1º da nossa lei orgânica. Eu tenho que o município não praticará qualquer discriminação em razão de idade, cor, etnia do sujeito. E olha que interessante, o nosso parágrafo aí diz expressamente que, inclusive, nenhuma discriminação, nem mesmo em relação à orientação sexual. Por que eu estou chamando a tua atenção para isso? Porque até agora, provavelmente, estudando para concurso público, você deve ter visto o princípio de não discriminar, mas nunca, até então, você percebeu na lei expressamente a indicação de não discriminação em relação à orientação sexual.
não é verdade? Pois bem, observa aí, está expresso no parágrafo único do artigo 1º. E aí, se eu digo que a impessoalidade é atendida assim, sem qualquer discriminação, claro, eu preciso afirmar que essa impessoalidade manda que eu dê a todos tratamento igualitário. Não é verdade isso? Tá, é verdade. Mas não se esqueça, tratamento igualitário nos termos da lei é sinônimo de igualdade formal. É isso que você vai colocar aí do lado do artigo 1º. Escreve aí, princípio de igualdade formal. Botou? Muito bem. Agora, não se esqueça, falou de igualdade formal, eu preciso imediatamente falar de igualdade material. Isso é uma consequência do princípio de impessoalidade. Só vai haver impessoalidade e tratamento igualitário quando a gente cria algum grau de discriminação. Como assim? Estranho? Não, não é. Lembra daquela frase famosa? Vem cá, deixa eu escrever aqui para você. Já sabia, não já? Eu fui escrevendo e você já foi se lembrando imediatamente. Pois bem, exatamente isso. Princípio de igualdade, aqui verificado na impessoalidade da administração pública, manda que eu observe que para tratar a todos sem discriminação, é preciso discriminar, como dando aos desiguais tratamento desigual. E cuidado, hein? Esse tratamento desigual é na medida das suas desigualdades. Isso porque, observe, se eu tenho um tratamento que é desigual, mas eu acabo privilegiando exacerbadamente aquele grupo, eu não vou fazer com que, na prática, socialmente, as nossas desigualdades se aniquilem. Ao contrário, eu vou dar privilégios a mais para um grupo que antes era identificado como em situação de menor privilégio. Como assim? Simples. Quando você se inscreveu aqui para esse concurso, não tinha lá na página da banca a indicação de você se identifica como pessoa negra e você deseja concorrer à vaga específica para a pessoa negra? Isso é tratamento desigual. Não tinha lá também, quero concorrer à vaga para pessoa com deficiência? Isso é tratamento desigual. Quando a prefeitura, por exemplo, me manda quebrar ali a calçada para colocar o piso tátil, eu não estou tendo um tratamento desigual? Claro. Agora, não se esqueça, tratamento desigual não é necessariamente negativo. Tratamento desigual significa que, se eu tenho na lei a observância de tratamento igualitário para toda e qualquer pessoa, todo mundo vai ser tratado exatamente do mesmo jeito, mas socialmente nem todos os grupos têm exatamente o mesmo tipo de tratamento social, a lei que vai garantir a todos tratamento idêntico vai manter esse desnível social. Então, é preciso pegar aqui algumas normas específicas, alguns privilégios específicos e atribuir a esse grupo que está em situação de desigualdade, para eu tentar, se não equalizar, ao menos diminuir os níveis de desigualdade. Isso sim é eu efetivar na prática a igualdade. Essa igualdade que você anotou agora, dar tratamento desigual aos desiguais, chame-a de igualdade material, tranquilo? Então, o que está escrito aí no artigo 1º é igualdade formal. Mas se a banca pedir para você fazer as considerações a respeito dessa igualdade, não se esquece, eu também tenho que observar a igualdade material, que pode significar, sim, algum grau de discriminação, para evitar que as divergências, que as diferenças sociais que a gente verifica continuem acontecendo. Por outro lado, não se esqueça, esse princípio de impessoalidade, se ele me diz, não vou ver a quem, vou tratar todos do mesmo modo, ele também é um comando à própria administração pública. Ela também não pode ter rosto, ela também não pode se identificar. Veja, então, que esse princípio de igualdade, ele é garantido e essa impessoalidade em relação à administração pública é garantida
quando eu não faço nenhum tipo de homenagem, indicação de nome, determinação de feito específico daquele gestor ou daquele agente público. Daí porque, por exemplo, nas propagandas que o município apresenta, você não pode ver o nome do prefeito. Você não pode dizer que aquela obra se deve ao prefeito fulano de tal. Na rua pública, eu não posso ver o nome da pessoa, a não ser, é claro, isso está expresso na lei orgânica, que eu esteja tratando de pessoas já falecidas. Não, olha, pera, calma, nem pensa isso. Ah, mas por que que aquela rua tem o nome? Não, não pensa isso. Vamos entender a indicação da lei orgânica para marcar na prova. Esquece a prática. Nesse momento aí você precisa esquecer a prática, tá? Não importa que aquela famosa avenida aqui no município tenha o nome de alguém que já foi governador e depois foi senador, e quando a avenida tinha o nome dele, ele ainda estava vivo, não importa. Para efeito de questão de prova, o que eu tenho que marcar lá? Que a lei orgânica municipal expressamente indica que eu não posso batizar os instrumentos públicos com o nome de pessoa viva. A homenagem deve ser pós-mortem. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Princípio de moralidade. Princípio de moralidade determina pra gente as seguintes disposições. O agente público deve ser alguém probo, correto, honesto, leal. Essa probidade, ela acaba sendo especificada à inversa na lei de improbidade, lei 8429, ali você tem quais são os atos de improbidade administrativa que se refletem através de enriquecimento ilícito, dano ao erário ou ofensa aos princípios da administração pública, nos 4 artigos que estão ali indicados do 9 ao 11, não é isso mesmo? 4 artigos, porque você tem uma recente alteração que faz ali a inserção. Então, do 9 ao 11, enriquecimento ilícito, dano ao erário público e ofensa aos princípios. Não se esqueça que, além da probidade, a moralidade manda que o agente público se conduza conforme um código de ética. Quer dizer, então, que a obrigação de agir conforme a ética faz com que eu perceba respeitado o princípio de moralidade. Já a publicidade determina que o ato público deve ser publicado. Sabe qual é a pegadinha mais comum? A banca sempre escreve assim: todo ato público deve ser publicado. Todo não. Todo não. Não se esqueça que existem atos públicos para os quais deve recair sigilo e esses eu não publicarei. Não há sigilo, no entanto, agora sim, é verdade, os atos públicos devem ser publicados, tá? Anota aí. Publicidade, inclusive, é princípio que determina a garantia de moralidade e de validade do ato administrativo. Beleza? Uma outra questão que a nossa banca já fez e que pode ser que ela repita agora para a gente na prova: o ato é publicado, ok, mas o instrumento adequado, o instrumento oficial de publicação tem que ser o diário oficial? Não. Não se esqueça, cada vez mais a gente tem aí a indicação de publicação através da internet. Então, quando a gente fala do órgão público, o lugar onde ele vai informar a população de que determinado ato está sendo praticado, que uma licitação foi convocada, que o prefeito tomou essa ou aquela atitude, esse lugar adequado é o sítio oficial na internet, tá? Claro, isso não desvalida o diário oficial, mas eu tenho aí um outro elemento também oficial de publicação. Onde na internet? Na página oficial do órgão público. Tranquilo? Princípio de eficiência, por sua vez, manda que eu observe que os atos devam ser praticados utilizando-se a menor quantidade de recursos para garantir a maior oferta de serviço público. E aí é indispensável que você se lembre do seguinte: maior quantidade de serviço, mas sem comprometer a qualidade nesse serviço. Isso quer dizer, então, que nem sempre o mais barato é aquilo que eu vou escolher numa contratação, nem sempre o mais barato é o meu objetivo na licitação, porque, veja, se eu perceber que o mais barato não atende qualidade, não atende técnica, naquele caso em concreto, a técnica deverá prevalecer. Tudo bem? Tranquilo? Já lembrou aí de quem é o LIMP? Quais são as suas consequências? Eu sei, você tem outras
indicações aí que também podem ser analisadas junto com o LIMP, mas como na nossa matéria o LIMP está aqui apenas como referencial para que você, na hora da prova, saiba que ele está ali indicado de modo implícito, eu vou deixar para o professor de Direito Administrativo ou de Constitucional para ele fazer aí uma pormenorização maior desses princípios contigo, tá? Para a gente aqui interessa apenas quais são esses princípios e as consequências que você observa em relação à lei orgânica. Aliás, um último detalhe. Observa aí no artigo 6º, no último inciso, inciso 7º, passa aí a página, muito bem, artigo 6º, inciso 7º, verifica. Eu não tenho a moralidade, a legalidade, a impessoalidade, a publicidade e a eficiência expressa, mas eu tenho aí, é princípio que regula o município, a probidade administrativa, tá vendo? Então, o único princípio que a gente tem expresso, que posso trazer ali do LIMP, moralidade, mas mesmo assim, não é a moralidade com o nome moralidade, mas uma das consequências da moralidade. De boas, tranquilinho, certinho, sem problema? Beleza. Agora, veja só, além da indicação de normas regulamentadoras, a gente tem também aqui no artigo 1º a indicação de quem é o município de Salvador. Bota aqui na tela para mim. O artigo 1º diz que o município de Salvador é a capital do estado da Bahia. Tá, peraí, óbvio, Vanja. Que coisa interessante, né? Fala sério. Já sei disso, não tem nenhum problema, prefeito de prova, tá tudo certo. Tá, aí é que tá. Eu preciso me lembrar que o município de Salvador é a capital do estado da Bahia, mas não é capital do estado da Bahia os 365 dias do ano. Como assim? Simples, lembra que tem um dia do ano, prefeito aí de comemoração histórica aqui do estado da Bahia. A gente tem o deslocamento da capital para o município de Cachoeira. Aí, tá vendo? Nesse dia, o município de Salvador não é a capital do estado. A capital do estado é o município de Cachoeira. Prefeito simbólico, comemorativo, em razão do fato histórico, mas ainda assim, não são os 365 dias do ano que Salvador é a capital. Como é que a banca podia me perguntar isso? Bom, você está fazendo prova para o município, né? Então, fazendo prova para o município, a banca não vai te perguntar nem quem é Cachoeira, nem quando é o dia. A única pergunta poderia ser a título de pegadinha. 365 dias do ano, todos os dias do ano, durante o ano, é só Salvador e mais ninguém? E aí, pela própria pergunta, você já percebe que a banca está levando você àquele dia específico que não é aquele município de Salvador, mas um outro município, a capital, tá? Para efeito de prova, para a gente, basta lembrar desse detalhe. Tranquilo? Tudo bem? Beleza. E para fechar o artigo 1º, princípio de igualdade formal, que está indicado aí no parágrafo único, a gente já falou dele, não já? Como consequência do princípio de impessoalidade constitucional. Não esquece, essa igualdade que está no parágrafo único é uma igualdade formal e você só vai falar da igualdade material se a questão te pedir, tá? Mais um detalhe. Notou que o artigo 1º, no parágrafo único, traz pra gente um rol que é meramente exemplificativo? Então, eu tenho aí não discriminar em razão de idade, sexo, orientação sexual e outras qualidades, dentre outras qualidades do indivíduo. Pois bem, então anota aí ao lado do parágrafo único também, rol meramente exemplificativo. Isso quer dizer que, ainda que eu esteja falando de qualquer outra qualidade pessoal que não esteja expressamente indicada nesse parágrafo, não tem problema, o município não tolera. Tranquilo? Tudo bem? Certinho? De boas? Ok. Próximo dispositivo para a gente encerrar esse bloco, fazer uma pausa rapidinha, tomar uma água, hidratar aqui a garganta e voltar. A indicação de divisão municipal. Observa, pega aqui o esquema comigo. O artigo 2º determina para você da necessidade de dividir o município em regiões administrativas.
Que são essas regiões administrativas e qual é o objetivo? Observa que pela disposição legal a gente tem uma finalidade. A ideia aqui é que haja uma descentralização na administração e, portanto, com base nessa descentralização, eu tenho uma maior eficiência na gestão municipal. Toma cuidado com isso, hein? Quando a gente fala de descentralização, o que acontece necessariamente é a criação de uma outra pessoa jurídica, lembra? Desconcentração, mais um órgão que é criado para exercer aquela competência do agente criador, enquanto que na descentralização eu vou ter uma outra pessoa ou outras pessoas incumbidas da realização daquele serviço. Pois bem, quando a gente analisa a indicação aqui do artigo, ele diz de cara, o efeito, o objetivo é a descentralização administrativa. Mas quando a gente percebe isso na prática, pode ser que eu esteja falando ali das prefeituras bairro, não pode ser? Tá. Naquele caso, a prefeitura bairro é uma outra pessoa jurídica, uma nova prefeitura, um órgão da prefeitura funcionando para a administração naquele ou naqueles bairros. Bom, se você diz que é um órgão, então você tem que reconhecer que não houve uma descentralização e sim uma desconcentração. Ai, meu Deus, e agora como é que eu respondo na prova? Depende da pergunta. Calma, nada demais. Se a pergunta que a banca te faz é qual é o objetivo segundo a lei orgânica, descentralização, é isso que está aí. Agora, se a banca coloca descentralização, desconcentração, considere, vamos ver qual é a redação do artigo, aí você vai dizer que sim, que existe a possibilidade de perceber também uma desconcentração quando eu crio essas unidades que não são autônomas, que estão vinculadas e subordinadas à prefeitura para otimizar a gestão naquela área. Beleza? Tranquilinho? Show de bola? Maravilha. Vou fazer uma pausa rapidinha. Daqui a pouco a gente volta e continua analisando a nossa lei orgânica. Combinado? Não sai daí não.